Vamos lá, vou voltar. Vou ler de novo. Sabe o que eu vou fazer agora? Acho que eu vou fazer vocês lerem aqui o que está escrito. Vamos lá. Então, aqui é o seguinte, vamos começar de Gênesis 1:3. Por que eu quis começar de novo? Porque é importante, a gente não pode perder, né? Porque senão não vai dar certo, não vai entender, e a gravação vai ficar feia também. Então, vamos lá. Aqui em Gênesis 1:3 está escrito o seguinte: Vaiomer, Elohim, Iri, Or. Veiri, Or. Então, quer dizer, e disse Deus, seja luz, não é haja luz. Tá? Seja luz. Então, quando ele fala seja luz, a gente sabe aqui que quem está entrando em cena é Jesus. Muitas pessoas se perguntam, o que Deus criou aqui? Eles falam, foi o sol. Mas não foi o sol, porque o sol Deus criou lá no Gênesis 14, né? 1:14. Então, quem estava entrando em cena aqui era Jesus. E a gente pode, né, ter certeza disso no Evangelho de João, né? Que ele fala lá, no princípio era a palavra. Então, a partir da palavra de Deus, né, Deus falou, seja luz, e aí Jesus apareceu no cenário, né? Como que a gente tem certeza disso? Só que ele está falando de Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Então, Jesus estava com Deus e Jesus era o Filho de Deus que estava surgindo ali naquele cenário, né? Ó, ele, a palavra, estava no princípio com Deus nesse princípio que a gente viu já, né, que estava começando todas as coisas. No versículo 3 de João, está falando o seguinte: todas as coisas foram feitas através dele. Então, o que aconteceu? Para que todas as coisas pudessem ser feitas através de Jesus, para que todas elas fossem feitas, ele precisava entrar no cenário. Então, Deus primeiro colocou Jesus em cena, vamos entender o que estava acontecendo. Começando lá do versículo 1 de Gênesis, né? Em um princípio criou Deus o céu e a terra. Então, quer dizer, nesse princípio, a terra estava sem forma e vazia. A terra estava um caos. Por quê? Porque já havia caído metade, né, 1/3, na verdade, dos anjos do céu. Então, a terra estava sem forma e vazia. Para que tudo isso pudesse ser colocado em ordem, Deus fez com que Jesus viesse à tona, aparecesse no cenário para poder fazer todas as coisas. Então, olha o que João fala lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas através dele. Então, ele colocou Jesus em cena para que Jesus fizesse as coisas através dele. Porque não diz que Deus faz as coisas através da palavra? Ele não falou, haja isso, faça aquilo, né? Apareça isso. Então, conforme ele falava, Jesus fazia as coisas, né? Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha o versículo 4, o que fala? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, quer dizer, sem Jesus não existe vida, né? Ele mesmo falou depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Agora, se a gente for em Gênesis 1:4, quem que pode ler aí pra gente o que está acontecendo em Gênesis 1:4? Vamos lá. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Olha que ele está falando, que viu Deus que a luz era boa. Então, o que Deus viu? Que foi uma boa coisa colocar o filho dele nessa situação toda. Foi uma coisa boa colocar Jesus para fazer o mundo junto com ele, né? E olha o que o João fala lá em João 1:5. Vamos lá, quem vai lá? 1:5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então, o que aconteceu? Deus achou bom ter colocado Jesus nesse cenário para fazer as coisas do mundo, porque Deus tinha um propósito muito grande para que as coisas acontecessem, né? E aí, como o João está falando, a luz resplandeceu nas trevas. Como que estava o mundo? O mundo não estava um caos? Não estava lá, que a gente tem 4 palavras lá, né? Que é o caos, vazio, abismo e escuridão. A terra estava desse jeito, né? Então, é o que ele falou, a luz resplandeceu nas trevas. Quem que é a luz que resplandece nas trevas? Está falando de Jesus aí, né? Por isso que a gente fala que a Bíblia é cristocêntrica. O que é ser cristocêntrica? Desde o começo, desde o primeiro versículo, a gente consegue ver Jesus. Até o último versículo da Bíblia, a gente consegue ver Jesus. Então, todas as coisas são feitas por ele e para ele, né? Nada existe se não for por ele, nada existe se não for para a glória dele. Então, a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não venceram, porque, né, eles achavam que eles iam reinar aqui eternamente. E aí, se a gente for lá em João 8:12, vamos lá, quem vai ler?
Posso ler? Pode. Jesus continuou dizendo à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, olha que coisa interessante. Ele afirmou o que estava escrito lá em Gênesis: Eu sou a luz do mundo. Jesus mesmo falou. Aquela luz que Deus criou lá em Gênesis 1:3, Jesus mesmo falou: Sou eu aquela luz. E quem me segue não anda em trevas. Por quê? O mundo, se a gente for lá no versículo 2 de Gênesis, como que estava o mundo? Caos, abismo, escuridão, vazio. Estava em trevas. E aí Jesus chegou. A partir do momento que Jesus chegou, não houve mais trevas. As coisas começaram a ter forma e a entrar no lugar de novo. Começou a ter ordem, né? Então, o que a gente pode entender com isso? Quando eu coloco Jesus na minha vida, eu começo a fazer com que a minha vida siga a ordem natural das coisas, a ordem que tem que ser, né? Jesus coloca a ordem nas coisas. E Gênesis 1:5, olha lá o que está falando. Vamos lá, vai lá, Vini. Tá fácil aí? Tá fácil. Gênesis 1:5. Isso. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Então, aí tem gente que fala assim, mas essa luz que ele criou, então, foi o sol, porque olha lá o que ele fala, chamou Deus a luz de dia, não é isso que está falando aí? Não é isso que está falando? Que Deus chamou a luz de dia? É ou não é? É ou não é? Leia aí. Sim. Ó, chamou Deus a luz dia, não é? E as trevas chamou noite, não é? Vamos lá, gramática. Dá uma olhadinha nesse a luz aí. O que que tem nesse A? O que que tem nesse A aí? E chamou Deus a... Como fala? É de Deus lá. Eu ia falar um acentinho. É o acento. Que acento é esse, gente? É a crase. É um acento craseado. Então, o que eu tô falando aqui? Ele tá falando assim, ó, chamou Deus a luz. Quando eu tô falando chamou Deus a luz, é a mesma coisa que eu falo assim, chamou Deus para a luz o dia. Não tô falando que... Oi? Tá aí, já tá muito bem, tá? Ele não tá falando chamou de dia a luz para o dia. Não é isso que ele tá falando. Ele está falando que ele chamou o dia para a luz. Então, tudo que acontecesse de dia era da luz. E chamou as trevas. Para as trevas, ele chamou a noite. Então, é como se ele estivesse fazendo aí uma separação. Deus está colocando ordem no quê aí? No mundo espiritual. Ele não podia criar o resto do mundo e todas as coisas que ele tinha intenção. Ele não podia formar o homem enquanto esse mundo espiritual estivesse nessa desordem, nessa bagunça aí. Então, o que ele fez? Ele chamou de dia a luz. Se a gente for agora lá em João 9:4, vamos ler lá. Pode. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha lá, o que Jesus estava querendo falar? Muita gente não entende isso. Tem gente que diz até que quando Jesus falou isso, Jesus falou que era proibido a gente trabalhar de noite, né? Ou então que não pode fazer culto, não pode fazer as coisas de noite. Mas não é isso que Jesus estava querendo falar. Jesus estava falando lá do Gênesis, né? Que Deus chamou ele para o dia. Então, o que está acontecendo? Enquanto Jesus está aqui com a gente, enquanto Jesus está no plano espiritual, é dia, é hora da gente fazer a obra, é hora da gente trabalhar para a obra, é hora da gente ensinar as pessoas, é hora da gente ganhar almas, é hora da gente salvar almas, né? Falar do evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Porque o que ele está falando? Ó, a noite vem. Quer dizer, vai chegar um tempo em que vai ser só escuridão, vai ser só trevas. Né? Depois que recolher a igreja, vai ser só trevas. E aí? Aí a gente não vai mais conseguir, né? É o que ele está falando, ninguém mais vai poder trabalhar. Não vai mais poder haver as obras boas de Jesus. Né? A Tata falou, uau, já apontava para o ID. Já estava apontando para o ID, Jesus já sabia, né? Ele sabia, Jesus tinha bem claro qual era o propósito dele, né? A gente às vezes fica meio assim, Jesus tinha bem claro qual era o propósito dele. Não. Falou, sim, dia e noite estão com letra maiúscula. Porque não é qualquer dia, qualquer noite, entende? Ele está falando aí bem disso mesmo, do plano espiritual, né? Então, quando fala chamou à luz o dia, o que ele está falando? Que ele chamou Jesus para que fossem feitas boas obras. E para a noite ficou o plano espiritual contrário, né? A luz, as trevas. Tá bem rapidinho hoje. E olha aqui, esse daqui é o finalzinho do versículo 5 de Gênesis. Está escrito o seguinte aqui, ó.
Ve'eri ever, ve'eri boker, yom errad. Se vocês lembrarem da outra aula, vocês conseguem traduzir esse versículo, algumas coisas. Ó, ve'eri quer dizer e foi ever. Quem lembra o que é ever? Não é inglês. Outra língua. Ever. Ve'eri boker. O que é boker? Eu ia falar Boker tov é o quê? Bom dia. Então, o que é o boker? bom dia. Manhã, dia, né? E o ever é o quê, então? Boker é manhã, Laila é noite. E o ever, o que é? Tarde, tarde, né? E haverá tarde, haverá... Ó, ve'eri e foi, porque assim, esse verbo aqui não é o existir. Não é existir, não é e houve, é e foi. É o verbo ser estar aqui. E foi tarde, e foi manhã, ion. Ion é dia, errad. Errad aqui. Lembra lá quando a gente falava no Shema? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errad. Adonai errad. Adonai é o quê? Deus é único. Então aqui quando fala Yom errad, o dia único, o dia primeiro, tá? Quando ele fala aqui, Yom Errad, tá? Ele não está querendo falar que foi o dia 1. Não é o dia número 1, de 24 horas. Aqui ele está se referindo a toda uma era geológica. Então, é por isso que a gente, né, fala assim, mas tem coisas que datam de bilhões e bilhões de anos, como se o mundo só tem 5.782 dias. Esse Yom Errad, ele está falando de uma era geológica. Desde o que. Aí a gente consegue harmonizar. Então, quando as pessoas falam do Big Bang, é porque o mundo surgiu com o Big Bang. Gente, isso é bem legal da gente refutar. Eu amo quando as pessoas perguntam isso. Tá? Porque o que acontece? As pessoas falam que Deus não criou o mundo desse jeito. Porque o mundo hoje tem 5.782 anos, segundo os judeus, né, na conta deles, tá? Só que como que eles contam isso? Eles contam a partir do momento que Deus criou Adão. Então, os outros dias para trás, quando a Bíblia fala primeiro dia, segundo dia, a gente está falando de eras geológicas. Por isso é que a gente encontra fósseis de sei quantos mil anos, sei quantos bilhões de anos, sei quantos milhões de anos, entende? É porque a gente está falando de eras geológicas. Então, aqui o que ele está falando? Foi tarde e foi manhã, o primeiro dia, a primeira era. Tá? E aí, o que a gente viu nessa primeira era geológica? Mas o mundo surgiu do Big Bang, porque tudo se concentrou e explodiu, e aí saiu aquela luz e formou os gases que começou a Terra. E se a gente for analisar o que foi isso, não foi isso que está falando que aconteceu? Né? No princípio, criou Deus os céus e a Terra estava sem forma e vazia, era uma bola de gás. Não é assim? Era uma bola de gás. Né? E aí o Espírito de Deus pairava sobre ela. Tinha o quê? Gás e água, terra e água. É assim que os cientistas falam que era a Terra. Só que eles não dão o braço a torcer que foi Deus que criou desse jeito. Porque eles não. O que acontece? Não conhece a essência do original. Quando você vai ler a essência do original no hebraico, é que a gente consegue enxergar esse tipo de coisa. Né? Então, aqui, ó, foi tarde e manhã o primeiro dia. É por isso que lá em Israel, os judeus, a partir do momento que o sol se põe, é que se começa a contar um novo dia. Então, por exemplo, agora que o sol se pôs, aqui hoje é quinta, né? Já é sexta-feira, entendeu? Então, o dia vai de tarde até outro dia. É por isso que, às vezes, quando a gente vai contar quantos dias Jesus ficou na sepultura, não dá 3, porque na nossa conta não dá 3. Mas do jeito que eles contam, dá. Né? E além de outros, né, Manu? Além de ressuscitou o terceiro dia, mas se for contar, não dá. E se a gente for contar sexta, sábado, domingo, não dá 3. Não dá 3. E a segunda, né? E não dá 3. Só que a gente sabe que são 3, por quê? Porque eles contam dessa maneira, né? E, na verdade, a gente descobriu lá, né, Manu, que foi numa quarta-feira, porque o que aconteceu? Eles estavam celebrando a Páscoa lá, né? Não, porque foi assim, ó, ele morreu numa quarta, quinta, sexta, sábado, ressuscitou no domingo. Porque o que acontece? A Páscoa, hoje, é instituída no domingo, hoje, tá? Só que não foi assim que Deus instituiu. Se você for ler em Êxodo, Deus instituiu a Páscoa no dia 14 do mês de Nissan, que são os meses deles lá, certo?
O mês de Nissan começa mais ou menos, para a gente ter uma ideia, no mês de março, tá? O meu aniversário, que é 25 de março, é o dia 8 de Nissan. Vamos vocês saberem como é que é, tá? Então, assim, a Páscoa é 14 de Nissan, ponto. Não importa se o 14 de Nissan caiu segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não importa. É 14 de Nissan. Então, Jesus lá, ele estava comemorando o quê? A Páscoa. Essa Páscoa não é que era um sábado. Aí fala lá na Bíblia, você vai ler lá no Novo Testamento, está falando que era dia de descanso, certo? Por que fala dia de descanso? Porque era feriado. É igual hoje, é um dia de descanso, nossa, é um feriado, tá? E assim, todo dia de descanso, para os judeus, é chamado Shabat. Então, não é que era sábado, dia de semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Era sábado, porque era um dia de descanso, porque era feriado, porque era 14 de Nissan. E tinha caído numa quarta. Jesus comemorou a Páscoa com eles, foi morto quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo ele ressuscitou. Aí a conta dá certo. Pra gente. Não, do jeito que é. A gente, o que acontece? Acabou convencionando que tinha que ser no domingo. Isso foi, lembra que eu falei antes do Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia foi um concílio que Roma fez para arrumar o cristianismo. Então, na verdade, eles queriam adequar a fé cristã com os interesses do Império Romano. E aí, muita coisa eles modificaram, né? O jeito de contar as festas, todas essas coisas. A questão também do aniversário de Jesus. A gente Sim. fala que é dia 25 Mas não de é. dezembro, mas não é. Mas não é. A gente tá, né? não é. Jesus nasceu em meados de outubro. Você vê isso por quê? Porque tinha pastores no campo, né? Pastores no campo é na época do calor, né? Então, assim, foi meados por essa data. Por quê? Então, vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Nesse concílio de Nicéia, o que aconteceu? O Império Romano, ele percebeu que a igreja cristã estava tomando conta. Para eles não saírem por baixo, tanto que assim, gente, quem que manda hoje em dia no mundo? Não é o Império Romano? Não é a Igreja Católica? Que a sede está lá, né? O que acontece? Para eles não perderem, né? Não começarem a perder e não entrar em derrocada que nem outros impérios, grego, babilônio, persa, o que eles fizeram? Eles aceitaram o cristianismo. Eles falaram, não, nós também vamos ser cristãos. E aí eles fizeram esse concílio, que chama Concílio de Nicéia, para, como é que se fala, regularizar como que ia ser o cristianismo. Quando que eles iam fazer as festas, quando que se ia, como que ia ser o culto, tudo isso. Quais livros estariam no cânone bíblico, né? Porque, assim, já existia o cânone hebraico, mas eles, né, queriam fazer o cânone da igreja cristã, da igreja... Porque o que eles falavam? Que os judeus estavam todos errados porque os judeus crucificaram Jesus. E isso é uma história que vem se alastrando desde quando Jesus morreu, né? Mas esse seria um outro capítulo. Então, nesse concílio de Nicéia, é que eles determinaram que ia comemorar o nascimento de Jesus dia 25 de dezembro, tá? Só que por que eles fizeram essa data? Lá em Roma, lá no hemisfério norte, nessa época, é quando entra o inverno. E eles tendiam a fazer oferendas e adorar deuses nessa época que entrava. Então, eles colocaram Jesus junto no dia do solstício do inverno, entendeu? Então, na verdade, para comemorar... mas aí o que fazia? É como você vê hoje o sincretismo religioso da Umbanda. A Umbanda pega santo da Igreja Católica para dizer que são os orixás deles, não é? Então, foi mais ou menos a mesma coisa, só que o que eles fizeram? Em vez de eles falar que eles estavam fazendo adoração, adorando os deuses deles, do Império Romano, eles colocaram Jesus lá. Mas assim, tipo, para disfarçar, vamos pensar assim, entendeu? Então, eu até estava comentando ontem a questão daquela tradição de colocar árvore de Natal em casa. Então, eu ia te perguntar. Vem desse paganismo do Império Romano. É pagão. Vem desse paganismo do Império Romano. Por quê? Como era inverno, eles acreditavam que os espíritos dos deuses que eles cultuavam moravam nas árvores, né? E aí, o que eles faziam? Como era inverno, para esses espíritos não morrer de frio, eles pegavam os galhos das árvores e colocavam para dentro de casa, para poder adorar esses deuses dentro de casa. E aí, isso acabou se estendendo, né?
como tradição. Falta de conhecimento. Exatamente. Eu sei uma A história do Papai Noel. Eu cresci com isso, né? Vendo a árvore de Natal em casa, então eu gosto, né? É como a história do Papai Noel. O Papai Noel é um santo da Igreja Católica. Como eu falei ontem, a cultura, né? Não sou eu que vou dizer para você o que é certo e o que é errado, né? A cultura hoje faz com que a gente faça esse tipo de coisa. Todo mundo o tem. capitalismo, Exatamente. Aí todo mundo tem. Daí a criança vê. Aí, mas meu filho acha bonitinho, meu filho não entende, tá com isso aqui. Ou a gente, né, dá essa orientação desde pequenininho para as crianças, que eu acho que é legal, né? Apesar de eu não ter conseguido fazer isso com as minhas desde pequenininho, que agora que eu tô aprendendo muita coisa também. Mas o que acontece? A gente vem, é o Espírito Santo que vai dizer para você, filha, faça ou não faça, entendeu? Então, a gente sabendo disso, a hora que você vai pegar na árvore de Natal para montar, cara, você já vai pro né? Já vai vir aquele negócio falando, mas, cara, mas é lindo, eu acho lindo. Mas e aí, né? Tá de acordo com o que eu professo? Tá de acordo com a minha fé? E aí? O que é mais importante? É deixar o lindo? Então, mas só que assim, hoje eu tô entendendo o porquê. Eu Sim. sabia que eu ficava na dúvida. Pode, não pode, tem igreja, por exemplo, tem igreja que é muito rígida em relação a isso, tem igreja que não. Mas aí eu também não explica o porquê, né, eu vi Fia? uma igreja quadrangular que pode, entendeu? Eu também não explico, não coisa. É porque o que acontece? Já faz parte da nossa cultura. Sim. Né? Esse negócio já na igreja eles põem pisca-pisca. Por isso que também é difícil para a gente, às vezes, a gente falar, eu vou seguir o evangelho e vou anunciar tudo aquilo que não é de Deus. Mas é difícil quando você vive num mundo assim, agora, entendeu? Eu tô sabendo por quê, tinha a ver com o espírito. Falando da Tata, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Pronto, a Tata falou tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, exatamente. Por exemplo, então, né? aí E a assim, menina hoje falou, tu vai pra festa lá vai ter um arraial, vai todo mundo lá do trabalho. Eu disse assim, não, isso não me pertence mais. Exatamente. Porque não me pertence mais ir. Por mais que eu vá lá, porque toda a galera vai, não vou beber, não vou fazer nada, mas eu vou estar num lugar que não me pertence mais. Junto. Só que eu nunca tinha tido um estudo em relação ao que eles atraíam a árvore, o que era o símbolo e tal. Então, a gente vai aprendendo, né? Espírito. E é como a tia Tata falou, né? Por exemplo, a Páscoa, a gente não pode dizer para a criança, a gente tem que dizer para a criança, a gente compra o ovo, mas é capitalismo. Mas a gente tem que ensinar o verdadeiro motivo da Páscoa, que não é o coelhinho de Páscoa, é a mesma coisa, o Natal não é o Papai Noel. A gente, tudo bem, a gente comemora em dezembro? Tudo bem, a gente comemora em dezembro, porque a gente não sabe o dia exato que Jesus nasceu, né? A gente comemora porque a gente está dando honra a Jesus. A gente pode lembrar do que Jesus fez. E assim também, a gente não precisa ficar preso só no dia 25 de dezembro para lembrar o que Jesus fez por nós. Não é isso. A gente lembra todos os dias, a gente agradece todos os dias, a gente vive isso todos os dias. A gente não precisa ficar preso nisso, só nisso, né? Mas qual é a data só nisso. Em outubro? Não dá para precisar, né? Porque não tem registro, né? E assim também, uma outra coisa que tem um pouco de diferença. Foi nesse próprio concílio. O que eles fizeram? Jesus conta o ano 1 a partir do dia que Jesus nasceu. Então, Jesus já nasceu com 1 ano. Né? Na verdade, Jesus não nasceu no ano 0 ali que conta. Ele nasceu mais ou menos por volta do ano 4 do que se fala depois de Cristo. Né? Tanto que, assim, academicamente, não se fala antes de Cristo e depois de Cristo. Fala da Era Comum, né? Antes da Era Comum e depois da Era Comum. Então, Jesus nasceu no ano 4, mais ou menos, da nossa era. Então, quando ele morreu, ele não tinha 33, ele tinha por volta dos 37 anos, tá? Então, é tudo coisinha assim que, tudo bem, é só um detalhe, mas, né, são coisas que enriquecem o nosso conhecimento, Sim. Né? Enriquecem o nosso conhecimento e contribuem para a nossa fé contar cada vez mais, né? E é como a tia Tata falou, nem tudo me é lícito, mas nem tudo lhe convém. A mulher de Tigui. Tá? E assim, é que a gente tem que pensar como Paulo mesmo, né? Se não tá certo, então não tá certo. Não é porque todo mundo faz como vai fazer, não sou todo mundo, né, filha? Minha mãe disse que eu não era todo mundo, então. Eu falo isso, falou que você não é todo mundo. Né? Você não é todo mundo, né? Minha mãe falava isso, né? E aí, gente, ó. As suas filhas hoje, a gente também vai poder passar isso para eles, vão, por exemplo, elas estão aprendendo agora junto com você, elas vão poder ensinar assim Isso. os filhos. E não é por isso também que vai chegar lá na igreja, no dia que a gente vai fazer. Fala para mim por blusa. Tá? Né? Exatamente, porque não é todo mundo que tem, como é que se fala? Acesso
a essas coisas, né? Então, vamos lembrar o dia que Jesus nasceu? Vamos lembrar o dia que Jesus nasceu? Vamos fazer uma cantata? Vamos fazer uma cantata? Eu não vou chegar para ela e falar, não, você não vai montar. Tá, mas aí por que surgiu o Natal? Porque era essa festa? Então, essa festa, eles colocaram no aniversário de Jesus. O Natal. Isso. Entendeu? E aí, assim, gente, esta visão aqui, ó, é pegando do Mar da Galileia. Esse aqui, ó, fui eu que tirei quando eu fui lá. A visão mais linda do mundo. Aqui tava entrando Shabat, tá, né? Tava anoitecendo e ia entrar o sábado. Tanto que, assim, o nosso passeio foi bem rapidinho, porque no sábado não se faz nada, né, lá. Se guarda o sábado. E aí, assim, aqui foi o entardecer do Mar da Galileia, gente. Acho que foi uma das visões mais lindas que eu já vi. E aqui tá escrito o seguinte, ó, Lehitraot. Não é aquela que você falou? O quê? Ah, Não. Eu já ela falei toda. perguntou se pode fazer uma pergunta. Pode? Claro que pode, Titata. Não. Já foi uma pergunta, não, mas tudo bem. Pode fazer a outra. Por que não guardamos os sábados? Então, né, tia Tata, pelo mesmo motivo do Concílio de Nicéia. Porque nesse Concílio de Nicéia, eles resolveram que o dia que tinha que se guardar era o domingo. Porque diz que foi no domingo que Jesus ressuscitou. Só que, assim, esse domingo que Jesus ressuscitou, né, também é uma convenção errada das semanas. Tá? E, assim, o que eu entendo, Tia Ju, lendo a Bíblia, no meu entendimento, eu sozinha, não estou dizendo que está escrito em lugar nenhum, pelo amor de Deus, é o que eu acho, o que eu penso, tá? A gente não fala para todo mundo que Deus não muda, a gente não fala para todo mundo que a lei não muda, Jesus mesmo falou, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir, então ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir, então a lei que vale é aquela que foi dada no Sinai, a gente teria que estar guardando o sábado. Só que, infelizmente, na nossa sociedade hoje, do jeito que está no mundo ocidental, a gente acabou que, vamos trocar, a gente trocou pelo domingo, entendeu? Mas isso também foi convencionado nesse Concílio de Nicéia. Uma coisa que eu contei ontem também nesse Concílio de Nicéia foi também o dia que eles pegaram a Bíblia hebraica e a que estava escrita em grego, que é a Septuaginta, e traduziram para o latim, que é a Vulgata. E nessa tradução, eles modificaram muita coisa da Bíblia para poder, como é que se fala? Afirmar a fé deles e impor aquela fé para as pessoas. Então, assim, Deus mandou guardar o sábado, Deus mandou guardar o Shabat, né? E aí hoje a gente guarda o domingo, por conta do Concílio de Nicéia. Você fala, tá bom, vamos guardar o sábado, então. Não é tão simples assim. Como que a gente vai guardar o sábado se muitas pessoas hoje na nossa sociedade trabalham no sábado, né? E também tem aquela questão errônea de dizer que, assim, vou guardar o sábado, não vou fazer nada hoje. Levanta, nem pentei o cabelo, nem escova o dente, porque sábado eu não vou fazer nada. Não é isso, tá? Quando Deus instituiu o Shabat, lá no Sinai, lá no deserto, ele deu ordens para Moisés fazer o tabernáculo, né? E aí o que acontecia? As pessoas trabalhavam 6 dias e no 7º dia elas descansavam, tá? O que elas faziam? O que era esse descanso? Esse descanso era para não fazer as coisas do tabernáculo, porque eles estavam trabalhando. Então, são 39 ações que não são para serem feitas no sábado. Não é tudo, entende? Então, que nem... mas, assim, como uma das minhas professoras explicou, são leis que Deus deu naquela época. Então, por exemplo, naquela época, ele dizia que não podia escrever, porque para fazer os trabalhos do tabernáculo, precisavam de fazer alguma coisa escrita. Então, no sábado não se escreve. Tá, mas e no computador? Eu estou escrevendo ou não estou? Então, são coisas que a gente tem que pedir realmente orientação pelo Espírito Santo. Mas e aí? O que eu faço? O que eu não faço? Né? E deixar com que o Espírito Santo conduza a nossa fé dessa maneira. Né? Ele ia deixar o pessoal. Exato, porque existe um princípio, Fia, que chama, né, da Halahá é a lei judaica. Nesse princípio da Halahá, o que ele diz? Que a vida está sobre todas as coisas. Então, por exemplo, o cara está morrendo no sábado, você não vai curar? O médico não vai passar o remédio porque ele tem que escrever? Claro que não, entendeu? Então, assim, que nem naquela época falava assim, não vai fazer fogo. Por quê? Porque eles precisavam do fogo para forjar as peças do tabernáculo, né? Para forjar outras coisas. O que a tia Duda está falando aqui, será, gente? Né?
A taça que eu entendi, Ju. Ah. Obrigado pelo esclarecimento. Tá? Então é isso, entende? E assim, para que servia, né, no caso, o Shabá? Só para concluir. É um dia de descanso para a gente pensar e meditar nas coisas de Deus, para a gente pensar e imaginar como vai ser gostoso quando a gente estiver lá com Ele, entendeu? Então, por isso que é um dia de descanso. A gente não vai estar lá na glória fazendo o quê? Escrevendo, mexendo no celular, trabalhando? Não, a gente vai estar lá do ladinho de Deus, pensando em Deus, conversando com Deus, adorando Ele, orando, né? É isso que a gente vai fazer. Então, é isso que a gente tem que guardar, tá? Ah, mas eu faço isso do domingo. Legal, se o Espírito Santo falou para você que você está fazendo isso do domingo, você está fazendo isso do domingo? Perfeito, né? Ah, mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que... Isso daí é você com Deus. Vamos pensar assim, né? Tá lá na Bíblia. Eu tenho a minha opinião, né? Eu tenho o que eu acho e cada um vai construir aquilo que acha, o Espírito Santo vai tocando, né? Eu não posso impor o que eu penso como verdade absoluta, porque isso não existe, né? E aí, quem tem mais pergunta da tia Tata? Não, não falou mais nada. A tia Tata não falou mais nada? Então tá bom. Assim, a gente tem o conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, pedir para o Espírito Santo dar direção, o que a gente vai fazer com esse conhecimento? Porque a própria palavra fala, né? Que a gente perece por falta de informação. Então, agora a gente tem informação. O que a gente faz com essa informação? Né?